Bom dia, glória a Deus, a paz do Senhor preciosas, dia lindo, hoje dia 16 de novembro, segunda-feira, que bênção, iniciamos mais uma semana na presença do Senhor, gratos a Ele por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar aqui com vida. E eu já quero agradecer a Deus por sua vida, agradecer ao Senhor porque você está gostando, está compartilhando o vídeo, ser grata ao Senhor porque Deus está usando a sua vida como instrumento para divulgar essa palavra a outras pessoas. Então eu quero louvar o nome do Senhor por você. Deus te abençoe, minha preciosa, povo lindo. Sou tão grata a Deus. Tenho recebido tantas mensagens lindas do que Deus tem feito. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem muito linda do que Deus está fazendo através desse livro tão abençoado. E esse livro está abençoando a vida de tantas pessoas. Então Deus seja louvado por isso. Terça-feira, amanhã, você tem um encontro marcado comigo às 17 horas, escreve aí, anota na sua agenda, coloca no celular como despertador para às 17 horas em ponto, você tem um encontro marcado aqui comigo no Interpretando Sonhos. Eu sei que vai ser uma bênção, também vai ser assim, vão ser dias abençoados. Vai ser uma série de alguns vídeos às 17 horas, toda terça e quinta-feira. Vamos orar ao Senhor e dar a Ele a nossa primícia. Deus abençoe você que está chegando, Deus abençoe você que está saindo para o trabalho, Deus abençoe você que está sentado na mesa tomando café com sua família e assistindo esse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas, que Deus possa entrar com a providência na sua casa e na sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, muito obrigada, Deus. O Senhor é um Deus lindo, fiel. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Santo, o amado das nossas almas, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela minha vida. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai, através da Tua palavra. Pai, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma, e a Tua palavra que restaura. E essa palavra, Pai, que está sendo liberada nesta manhã para a vida de alguém. Então, obrigada pela oportunidade de liberar uma palavra de vida, Senhor. Que ela entre, Senhor, transformando, que ela entre, Senhor, fazendo aquilo para o qual o Senhor designa ela nesta hora. E eu quero te pedir, entra, Senhor, que essa palavra vá como uma flecha aos corações, vá quebrando a dureza, vá tirando o impedimento e agindo em nome de Jesus. Esse é o meu pedido ao Senhor, a minha oração e a minha gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós fazermos a leitura, você já está com a sua Bíblia aí? Está com a sua agenda? A sua caneta? Está escrevendo? Gente, eu tenho recebido fotos do povo escrevendo, passando a caneta, o pincel, colocando uns bloquinhos de anotações, e está sendo lindo. Muito obrigada por isso. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero te perguntar, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, aqui embaixo tem um botão, toque, se inscreva e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Provérbios de número 16, é um provérbio muito conhecido, mas é uma palavra linda. E nós vamos, como sempre, pensar alguns versículos, mas você vai ler o capítulo todo. São 33 versículos nesse capítulo 16, assim como no capítulo 15, e assim também como no capítulo 14, eram 2 versículos a mais, 35 versículos. Então vamos lá mergulhar em alguns versículos que foram pensados nesse capítulo de hoje. E o versículo muito conhecido, e nós não vamos deixar de falar dele, é o verso de número 1. Verso de número 1 é muito conhecido, e nós também vamos pensar o verso de número 2, 3 e o 9. Vamos lá. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Em algumas traduções fala: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
nessa nova sessão aqui, nesse capítulo específico 16º, você vai perceber que ele já tem mais uma conexão. Um versículo se liga no outro, um versículo se conecta, se conversa com o outro, diferente do capítulo 14, do capítulo 13. Esse aqui é diferente. Ele já tem mais uma conexão. E algo muito diferente que tem nesse aqui é uma ligação. Está sendo falado algo, está sendo falado no nome do Senhor e está sendo colocado a Ele. Uma honra, está sendo dado a Ele uma honra, porque o nome dele, o Senhor, Salomão coloca especificamente essa palavra. E nós vamos entender isso. Nesse capítulo nós vamos ver uma diferença de estilo de escrita, em contraste com os outros, né, que já foram falados. Essa reunião tem uma reunião de 16 capítulos, desse 16º, de 11 versículos em que você vai ver sempre sendo falado a palavra Senhor durante esse período desses versículos que vão ser pensados. A presença de Deus, a presença do Senhor é algo muito real e muito falada nesse capítulo. Vamos ver no verso de número 5. Lê comigo o verso de número 5 para você entender. O 5 e o 20, para você entender o que Salomão está falando nesses versículos. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará sem a devida punição. Verso de número 20. Quem considera atentamente tudo o que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Olha só, tá falando a palavra Senhor de forma clara. E no verso de número 5 diz: abominável é ao Senhor. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. E é evidente que não ficará sem punição. São 11 versículos em que você vai ver desses 33 falando e chamando a atenção para o Senhor de forma muito clara. É como se ele estivesse atraindo a sua atenção para aquilo que o Senhor está falando especificamente. Então isso é algo que você precisa prestar atenção durante essa narrativa desses versículos que nós vamos pensar para você aqui. Então se liga, fica ligadinho e anota isso. Nesse verso de número 1, nós entendemos algo muito, não é ruim, e não é contra. Deus não vai contra o que você vai fazer, que é fazer planos, é planejar a sua vida. Ao contrário, Deus até gosta e ama pessoas organizadas que planejam as coisas. Mas ele está falando aqui de alguém que planeja, mas que não coloca nas mãos do Senhor. Esse alguém planejou, mas não colocou diante de Deus. Nós percebemos no início desse ano tão difícil que nós estamos vivendo, quantas pessoas fizeram planos e foram frustradas nos seus planos, porque veio a pandemia e com isso todo mundo ficou preso. Você não podia fazer aquilo que você planejou, viajar, tirar férias com a família, investir em determinadas coisas, porque tantas empresas quebraram, tantas pessoas faliram, tantas pessoas ficaram enfermas. Então, o que foi planejado no final do ano que passou para você fazer nesse início de ano, você colocar em prática, eu tenho certeza que você não colocou em prática nem 30% do que você planejou. O que é isso, Helena? Nós podemos fazer planos, mas a resposta ela tem que vir de Deus. Então, se você vai planejar algo para sua vida, não é errado, mas o planejamento precisa ter Deus como centro de tudo. Tudo que você for fazer na sua vida, Deus precisa ser o centro. Ele precisa dar a você a última palavra. Eu vou viajar. Senhor, será que o Senhor quer que eu viaje com a minha família no meio do ano? Coloca como planejamento, mas espera que Deus dê a você a resposta, se Ele vai permitir ou não. Senhor, quero fazer determinada coisa, mas o Senhor quer isso para minha vida. Eu planejo, Senhor, mas o efetuar é teu. Eu posso fazer planos, mas a resposta final é tua. Porque tantas pessoas se frustram, porque fazem tantos planos e não conseguem ver esses planos sendo colocados em práticas. E aí, o que você faz quando você percebe que nada saiu como você havia planejado?
A nossa confiança tem que estar depositada no Senhor, independente de as coisas saírem como nós planejamos ou não. Nós precisamos entender que na nossa vida a última palavra, a primeira e a última, sempre vai ser a dele. Não adianta fazermos tantos planos. O caminho aos nossos olhos pode parecer bom, mas o Senhor vai pesar os corações e vai verificar se as intenções, elas correspondem com aquilo de fato que você está falando. Porque o que o nosso coração, o que a nossa mente planeja, não corresponde às vezes com o que nós estamos falando. Então Deus, ele sonda tudo isso, ele pesa tudo isso e ele verifica para poder entregar a você se de fato o que você está falando corresponde com o que você está pensando. Porque nem tudo que nós falamos corresponde com o que nós pensamos. E Deus, ele é aquele que conhece o nosso pensar. É aquele que conhece as nossas intenções. E nessas intenções ele vai verificar se elas são boas, se elas vão também abençoar a vida de alguém, se elas vão servir para alguém, ou se simplesmente o que você quer, simplesmente para você, unicamente você está pensando só em você. Tudo isso é levado em consideração quando você faz um plano. Deus, ele sonda tudo isso. Verso de número 2. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. É o que nós acabamos de falar. Deus, ele vai olhar e vai ver quais são as intenções do seu coração. Você pode até ter escolhido um caminho e ter determinado esse caminho, ter colocado como planejamento esse caminho, mas Deus vai verificar quais são as suas verdadeiras intenções e ele vai julgar isso para fazer com que o que você está querendo se torne realidade. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Entenda? Tudo que você for fazer, coloca diante do Senhor. Início, final de ano, senta com a sua família, senta com a sua esposa, senta com a sua liderança, se você é líder. Se você é um pastor que lidera um povo, senta com a sua liderança, chama eles, pergunta o que eles acham, coloca diante do Senhor, ora ao Senhor e vê se de fato tudo o que você está planejando, tudo que você está desejando fazer, se de fato vai ter Deus, o Senhor. Olha só o verso de número 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Consagra a quem? Consagra ao Senhor. É por isso que essa narrativa desse capítulo 16, ele é tão importante para a nossa vida. É como se ele estivesse fechando um ciclo e abrindo um outro. Aleluia. É como se Salomão estivesse dizendo, presta atenção que Deus está falando com você. Entende que não adianta você fazer alguma coisa se Deus, ele não for o centro do que você está pensando. Se ele não for o centro do teu planejamento, nada vai dar certo. As coisas podem até acontecer, mas uma hora ou outra elas vão correr o risco de desandar. E Deus não é o centro. Então, como Deus não é o centro, a responsabilidade também não é dele. Você decidiu, você planejou, você executou tudo, mas você nunca colocou Deus como a prioridade. Você nunca colocou a Deus. Você nunca consagrou ao Senhor o que você estava planejando. Pode dar certo? Pode. Deus te dotou de inteligência, de sabedoria, te deu capacidade para isso. Mas quando as coisas estão nas mãos do Senhor, a chance de dar errado é mínima. Coloca nas mãos do Senhor, confia nele, entrega a ele, consagra a ele. Consagra ao Senhor. Todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Verso de número 4. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definitivo. Aleluia. Até mesmo os ímpios para o dia mau ou para o dia do castigo em algumas traduções. E é isso que os homens não entendem. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Olha só. Que palavra é essa? Tão linda. Nós fazemos planos, mas temos que colocar esses planos nas mãos do Senhor. Fazemos planos, mas a última resposta vem de Deus. Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar. Olha o que Paulo falou, a carta aos Filipenses, à igreja de Filipe. Olha isso, gente, o que ele está falando.
porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E a vontade de Deus no livro de Romanos vai dizer que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então a vontade de Deus para nossa vida nunca é uma vontade ruim, é uma vontade boa, agradável, mas ela também é perfeita. Então Deus é o que opera em nós, tanto a nossa vontade como o que Ele efetua, tanto o que você quer, quanto a realização, quanto a completude do que você está sonhando. Olha que lindo isso, é a vontade de Deus que opera através de nós. Aí Ele vai falar de boas obras, porque em nós não temos o prazer de fazer coisas boas. Tem pessoas que não têm isso, mas elas têm que buscar em Deus. Você não é uma pessoa boa, mas Deus é. Você não consegue, mas Deus consegue. Tudo que você não é, Deus é. Então busca nele aquilo que você não é. Busca nele aquilo que você não consegue. Pastor, eu não consigo perdoar, mas Deus é amor, Ele perdoa. Busca nele. Pastor, eu não consigo amar o meu próximo. Deus consegue, então busca nele. Pastor, eu não consigo ser uma pessoa gentil, uma pessoa amável. Deus é, busca nele. Então tudo o que nós não somos, Deus é, então busca nele. Porque Ele está dizendo, porque Deus opera em nós, tanto querer como efetuar. Porque a vontade de Deus que opera em nós faz com que façamos boas obras. E não é a nossa força ou a nossa capacidade que aqui vai ser dita, mas é a partir da capacidade que Deus coloca dentro de nós. Então o que Deus deposita dentro de nós é algo tão forte que faz com que nós façamos coisas que não está dentro de nós isso. Mas essa capacidade de Deus de amar o próximo, de fazer boas obras, de ser generoso, de ser gentil, amável, agradável. Quantas pessoas que não conseguem olhar para você e nem te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não pergunta como você tá, como você vai, não quer saber, porque tá só preocupado consigo, com tudo que é, com o que vai fazer, com o que vai ser feito. Deus está dizendo, porque Deus opera. O apóstolo Paulo está falando dessa palavra e ela é tão linda, gente. Se nós conseguíssemos entender isso e incutir em nós isso, e a partir dessa palavra vivermos uma diferença de vida, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, seríamos pessoas diferentes, mais amáveis, agradáveis, preocupadas com o nosso próximo, porque o nosso próximo, nós precisamos amar ele. Pastor, eu não consigo amar o meu próximo, mas Deus consegue, então pede a Ele que te dê força para que você possa amar o seu irmão, possa amar o seu próximo, amar o seu vizinho, amar aqueles que te fizeram mal. Como é horrível isso, é tão fácil nós verbalizarmos, nós precisamos amar o nosso irmão, mas e na prática, será que nós conseguimos amar aqueles que nos fazem mal? Jesus disse que nós temos que dar outra face àqueles que nos batem, mas será que na prática nós estamos fazendo isso? Então o que nós precisamos entender é que precisamos viver a palavra de Deus na sua verdade, na sua completude de verdade, de fazer aquilo que a palavra nos manda. É difícil, é muito difícil, mas em Deus nós conseguimos. Em Deus nós conseguimos. Ele está falando através do apóstolo Paulo, porque Deus opera em nós, Deus opera em você, a vontade dele, o querer dele opera em você. Aleluia, glória a Deus. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse versículo 9 desse capítulo 16 é um versículo tão lindo e muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada. E é um versículo muito citado. Em sua alma, na minha tradução, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Você pode planejar, não é errado planejar, mas a execução desse planejamento vai ser de Deus. O coração do homem planeja o seu caminho, planeja para onde vai, planeja sair, entrar, fazer, acontecer, mas Deus é quem vai determinar, é quem vai fazer acontecer, é Ele, porque é Ele que dirige seus passos. Se você é filho, você entende que filho precisa obedecer o seu pai.
Mas se você é bastardo, você vai estar naquela posição de, na minha vida, quem manda sou eu. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Nós precisamos nos libertar dessa síndrome de que eu sou assim, eu vou ficar assim, vou morrer desse jeito. Não, você não é assim. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é filho e filho obedece. Você é o que a Bíblia diz que é. Você é alguém amável. Você é desse jeito. Deus diz que você é. Em Deus você pode ser assim. Em Deus você vai conseguir ser assim. Podemos planejar, escolher o caminho, mas dependemos totalmente da graça de Deus para trilhar esse caminho. Ouça essa reflexão. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. Agora, quantas vezes nós nos perguntamos? A pergunta é: se Deus fez todas as coisas para atender a sua vontade, então qual é o meu papel nisso tudo? Quem nunca perguntou isso? Quem nunca se perguntou? Talvez você tenha perguntado, então, o que eu sou na mão de Deus? Uma marionete? Se Deus fez todas as coisas, e aqui vai entrar isso. Se Deus fez todas as coisas, no verso 4, o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo o ímpio para o dia mau ou para o dia do castigo. Aí você pode estar se perguntando, ok, Deus, ele fez todas as coisas, Deus fez tudo isso, Deus fez tudo para atender os seus desígnios, ao seu propósito, para cumprir a sua vontade. Então qual é o meu papel nessa história toda? Será que Deus está me usando? Se você for olhar dessa forma, esse versículo assim de forma solta, desconexa, você pode pensar isso. Mas se você olhar para o contexto geral, você vai perceber o amor de Deus e a consideração de Deus por você. De como Deus age, como Deus cuida. E Deus te ama tanto que Ele cuida nos detalhes de você. Que Ele cuida de uma forma tão especial que você não consegue entender. Por isso talvez que você esteja achando que você está sendo usado por Deus. Quando você lê esse versículo, parece que é dessa forma. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido, até mesmo o ímpio para o dia do castigo. Então, se Deus criou tudo isso para atender a sua vontade, para cumprir os seus desígnios, então onde eu entro em tudo isso, Helena? E será que Deus está me usando? Se você olhar por essa ótica, você vai entender isso. Mas se você olhar no âmbito geral, você vai ver o amor de Deus e o cuidado dele para a sua vida. Você vai perceber quão grande esse ato de amor que opera através de nós. Que criatura tão falhas como nós, o Senhor escolheu, apostou, investiu em nós. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele olhou e Jesus disse: eu escolho e eu vou porque eu aposto neles. Eu aposto que eles vão ser mudados, transformados. Eu aposto, dou a minha vida por eles. Eu decido ir porque eu acredito neles. Olha isso. Deus criou sim um ímpio para o dia mau, para o dia do castigo, mas Ele criou Jesus para trazer a liberdade, para trazer a paz, para trazer a vida, e Ele ainda disse em abundância. Então, se você escolhe hoje ver por essa ótica limitada, de que, Deus então está me usando, você não está percebendo esse amor tão grande. E Deus olhou para você, Deus olhou para nós e disse: eu aposto nessa criatura, é falha, verdade, mas eu aposto, eu vou investir nele, eu vou enviar o meu único filho. E Jesus disse: eu aceito ir, eu quero ir. Quem enviaremos? Ele disse: eu vou, eu decido ir. Eu decido entregar a minha vida por eles porque eu acredito neles, eu aposto neles. Eles vão ser grandes homens de Deus, vão ser grandes mulheres de Deus, vão disseminar esse evangelho, essa palavra de poder, vão pregar na terra o reino, aleluia. Vão ser usados como flechas
polidas e afiadas que procuram um alvo. Deus está falando com você nesta hora. Não desista, porque o Senhor investiu em você. Não pensa que o Senhor está usando você não para cumprir o seu propósito. Não pensa que Ele fez o ímpio para o dia mau, mas Ele fez Jesus para trazer sobre você a vida, e a vida em abundância. Ele trouxe Jesus, porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Olha que tremendo isso. Ele criou sim o ímpio para o dia mau, mas Ele criou Jesus para trazer vida. E essa vida é em abundância. Eu libero essa palavra sobre a sua vida nesta hora. Não olhe mais por essa ótica de que você está sendo usado por Deus, de que Deus governa, Deus gerencia, Deus está lá de cima olhando para você e está rindo de você, está rindo da sua dor, do problema que você está vivendo. Deus não faz de nada por você, não é assim. Deus está conduzindo os seus passos quando você entrega a sua vida e os seus planos na mão dele. Ele gerencia, governa, executa, porque a última palavra na sua vida nunca vai ser do adversário, vai ser a de Deus. Então decida hoje colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Decida confiar no Todo-Poderoso. Decida dizer: a minha vida é do Senhor. Então Ele gerencia, Ele governa, Ele dá a primeira, Ele dá a última palavra, Ele determina para onde eu vou, Ele determina se eu fico, Ele determina se eu vou, porque a minha vida é dele. Eu decido, eu entrego. Que o Senhor possa falar com você nesta hora, através dessa palavra, que aconteça uma transformação de vida. Eu libero sobre a sua vida uma mudança em nome de Jesus, que coisas extraordinárias vão acontecer. A partir dessa palavra vai entrar mudança na sua casa, a transformação em o nome de Jesus. Eu sou grata ao Senhor por esta palavra tão poderosa. O homem pode fazer planos, mas a última palavra, a resposta final vem da boca de Deus, vem da boca do Senhor. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esta palavra tão profunda, em nome de Jesus, e que você receba do Senhor a paz e o refrigério sobre a sua vida. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus pela tua bondade. Te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade. Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, porque eu sei que essa palavra está entrando e ela penetra nos seus corações, e a partir dela, Senhor, vai produzir mudança. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Entre, Senhor, abençoando, transformando, restaurando, tirando tudo, Pai. Todo o pensar, meu Deus, que afastava ela da tua presença. Deus, as tuas mãos não estão encolhidas, Senhor. Os teus ouvidos não estão agravados, mas a tua filha acha isso. Deus, parece que nada muda dentro da casa dela, Senhor, mas eu libero uma palavra que o Senhor, Pai, vai entrar agindo com a cura, com a libertação e com a transformação que ela tanto te pede. Não deixa ela parar, Senhor, não deixa ela retroceder. Oh Deus, em nome de Jesus, sustenta nas tuas mãos. Esta é a minha oração, Senhor, nesta hora. Eu sou grata a Ti. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada, Pai. Em Teu nome santo e glorioso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Até amanhã, às 8h30, você tem um encontro marcado aqui comigo no nosso canal. E terça-feira, fica ligado, coloca para despertar, às 17 horas, interpretando sonhos. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até amanhã.